Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 228 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 31 ao 33 do livro de Jeremias. Vamos à leitura? Capítulo 31. Lamento transformado em júbilo. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Eu a edificarei de novo e você será edificado, ó Virgem de Israel. Mais uma vez se enfeitará com seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria. Aqueles que a plantarem comerão os frutos, porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim. Levantem-se e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações, proclamem, cantem louvores e digam, salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de águas por um caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isto nas terras distantes do mar. Digam, aquele que espalhou Israel, o congregará e o guardará, como um pastor faz com o seu rebanho. Porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar no monte Sião, radiantes de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu, o cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros, serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a Virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprima sua voz de choro e enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo, tu me castigaste, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Não é Efraim o meu filho querido, o filho das minhas delícias? Pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. Coloque sinais e marcos na estrada, preste atenção na vereda, no caminho por onde você passou. Volte, ó Virgem de Israel, volte para as suas cidades. Até quando você andará errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra, uma mulher cortejando um homem. A prosperidade do povo de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quando eu os trouxer de volta do cativeiro na terra de Judá e nas suas cidades, se dirá outra vez, o Senhor a abençoe, ó morada da justiça, o Senhor o abençoe, ó Monte Santo. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades, bem como os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos, porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida.
Nisto, acordei e olhei ao redor, e o meu sono tinha sido doce. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de pessoas e de animais. Como os vigiei para arrancar, para derrubar, para subverter, para destruir e para afligir, assim os vigiarei para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Quem comer uvas verdes é que ficará com os dentes embotados. A nova aliança com Israel. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até o portão da esquina. O cordel de medir se estenderá em linha reta até a colina de Garebe, e depois se virará na direção de Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina do portão dos cavalos para o leste, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Capítulo 32. Jeremias compra um campo em Anatote. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, ou 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Ora, neste tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda que estava no palácio do rei de Judá, pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: como você ousa profetizar que o Senhor Deus disse que entregará esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistará? Como ousa dizer que Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas infalivelmente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, vindo a falar com ele pessoalmente e vendo-o face a face? Como ousa profetizar que ele levará Zedequias para a Babilônia, onde ficará até que o Senhor atente para ele, como ele mesmo disse, e que se lutarmos contra os caldeus não seremos bem-sucedidos? Jeremias disse: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: eis que Ananel, filho do seu tio Salum, virá falar com você dizendo: compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei a respeito do resgate compete a você comprá-lo. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, Ananel, filho do meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e me disse: compre o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque você tem o direito de posse e de resgate. Compre. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Assim, comprei de Ananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança.
Peguei a escritura da compra, tanto a selada que continha o contrato e as condições, como a cópia aberta, e entreguei essa escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Anamel, filho de meu tio, na presença das testemunhas que assinaram a escritura da compra e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei uma ordem a Baruque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pegue estas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as num vaso de barro para que se conservem por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Jeremias pede esclarecimentos a Deus. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, e com grande espanto, e lhe deste esta terra, que com juramento prometeste aos seus pais, terra que emana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à sua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram, por isso trouxeste sobre eles todo este mal. Eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade para ser tomada, e a cidade, vencida pela espada, pela fome e pela peste, cairá nas mãos dos caldeus que lutam contra ela. Como vês, aquilo que disseste aconteceu. No entanto, Senhor Deus, tu me disseste: compre o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. A resposta de Deus. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que lutam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo nesta cidade e queimaram as casas, sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá só fizeram o que é mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Tudo que os filhos de Israel fizeram foi provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque esta cidade, desde o dia em que a construíram até o dia de hoje, tem servido para provocar a minha ira e o meu furor. Por isso vou removê-la da minha presença, por causa de toda a maldade que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram para me provocarem a ira. Eles, os seus reis, as suas autoridades, os seus sacerdotes e os seus profetas, bem como o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. Eles me viraram as costas e não o rosto, e embora eu os ensinasse sempre de novo, eles não quiseram ouvir para receberem a advertência. Pelo contrário, puseram as suas abominações no templo que se chama pelo meu nome, para o profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Inom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para levarem Judá a pecar. Promessa de esperança. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação.
eu os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo esse grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Ainda se comprarão campos nessa terra, da qual vocês dizem está deserta, sem pessoas e sem animais, foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefelá e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. Capítulo 33. Promessas de paz e prosperidade. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá que foram derrubadas para defender a cidade contra as rampas de ataque e a espada. Quando se der a batalha contra os caldeus, eu as encherei de cadáveres daqueles que serão feridos por minha ira e meu furor. Porque desta cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei saúde e cura, eu sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, eu os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que cantam. Deem graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem pessoas e sem animais, e em todas as suas cidades, haverá moradas onde pastores farão repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefelá, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Repetição da promessa do renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. Ela será chamada Senhor, justiça nossa, porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de cereais e faça sacrifício todos os dias. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor:
Se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes levitas, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Você notou o que esse povo está dizendo? Estão dizendo: as duas famílias que o Senhor escolheu, essas ele rejeitou. Assim desprezam o meu povo, ao ponto de não considerá-lo mais uma nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, então também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque restaurarei a sua sorte e deles me compadecerei. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.